Vamos bater um papo hoje, então, continuar a nossa conversa de ontem. Quem não assistiu a live de ontem, tá salvo lá no feed. Pode ir lá e assistir, pode ir lá e conferir, tá? A gente vai continuar falando sobre autoconhecimento hoje, tá? Então eu separei um material bem bacana aqui pra gente conversar sobre os tipos de autoconhecimento. E o autoconhecimento são dois tipos que a gente tem, né? A gente tem o autoconhecimento pessoal e o autoconhecimento profissional. Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo o autoconhecimento pessoal, porque senão a gente acaba misturando as bolas. E aí, amanhã a gente fala sobre o autoconhecimento profissional. Então, quem tiver interesse em saber do autoconhecimento profissional, já vem amanhã, já vem preparado, né, amanhã, e papel e caneta para anotar tudo. Então, hoje a gente vai falar do autoconhecimento pessoal e amanhã a gente fala do profissional. Eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer nada que eu quero falar, para eu seguir aqui também uma ordem das ideias, para não me confundir, não confundir vocês também, tá? Então, o autoconhecimento, ele acontece em 3 níveis. Ele acontece nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes. Se ele acontecer em um só desses níveis, ele está incompleto, né? Então, a gente pensa, a gente sente e a gente age. Pensamento, sentimento e atitude, tá? Então, não esqueçam os 3 níveis do autoconhecimento. É muito importante, tá? E o que é o autoconhecimento, então, basicamente, né? Ele nada mais é do que você se conhecer, saber o que te agrada, o que te desagrada, o que é bom, o que é ruim, né? E o se conhecer ajuda a controlar as emoções, tanto as negativas quanto as positivas, e principalmente as negativas, tá? Porque as emoções positivas, elas são mais fáceis tanto de aflorar quanto de se controlar, tá bom? Então, autoconhecimento basicamente é isso, é se conhecer para saber controlar suas emoções positivas e negativas. Aí você pode falar para mim assim, mas eu me super conheço, eu não preciso aprender nada mais sobre autoconhecimento, eu sei tudo que eu gosto, eu sei tudo que eu desgosto, então eu não preciso estudar mais, não preciso me desenvolver, não preciso de nada disso. Aí você se engana, tá? Eu vou fazer uma série de perguntas aqui, e se você responder sim, né, se identificar em pelo menos uma delas, você tá pecando no autoconhecimento, tá bom? Então vamos lá, você tem baixa autoestima? Você tem baixa inteligência emocional? Ou seja, você tem constantes conflitos nos teus relacionamentos, seja no teu relacionamento amoroso, nas amizades, pai, mãe, filho, enfim, tá? Se você tem constantes conflitos nos seus relacionamentos, você tem baixa inteligência emocional. Você sofre com ansiedade? Você sofre com a síndrome do pânico? Você sofre com frustração? Você se irrita com facilidade? Você procrastina? Você se sabota? Você dá muito ibope para a opinião dos outros? Você se sente inseguro constantemente? Você tem medo do futuro? Você tem medo da solidão e não gosta de ficar sozinho? Você tem dificuldade de lidar com os próprios erros? Você costuma agir por impulso e se arrepende depois? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, é porque você tem problema, você tem carência no seu autoconhecimento e você precisa sim se desenvolver, tá bom? Então, presta bem atenção, faz, né, olha para dentro, olha para si, vê o quais são as respostas para essas perguntas, e aí depois a gente conversa de novo antes de você me responder, que você super se conhece, tá bom? E o que pode ser trabalhado num processo de autoconhecimento? Né? A gente pode trabalhar a autossabotagem, a gente pode trabalhar as crenças limitantes, né? As crenças negativas. Para quem não sabe, as crenças, elas são conceitos ou ideias que vieram lá do passado, que foram incutidas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, enquanto a gente era criança, enquanto a gente era, né, adolescente, enfim, foram coisas, pequenos traumas, coisas que foram incutidas ali e que não foram trabalhadas, né? Então, elas são essas crenças limitantes, elas nos limitam. Por exemplo, se você ouviu muito dentro de casa, enquanto você era criança, que dinheiro era uma coisa ruim, que dinheiro era uma coisa suja, que dinheiro não traz felicidade, que rico não entra no céu, essas coisas, é bem provável que você tenha dificuldades para lidar com o dinheiro, que você realmente ache, que você realmente entenda que ter dinheiro não é legal.
tá? Então essa é uma crença limitante. Você pode tratar carências patológicas também no processo de autoconhecimento. Você pode tratar áreas da tua vida que você tenha conflitos, né? Como eu citei antes, a falta de inteligência emocional gera muitos conflitos na sua vida. Então, o autoconhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a entender e a resolver essas situações, tá? E a pergunta, como diz, de $1 milhão é qual? Como desenvolver o autoconhecimento? Então, a primeira coisa que a gente deve se fazer quando a gente quer se conhecer é se perguntar, né? Perguntar do que a gente gosta, o que nos agrada, né? Então, assim, eu quero mudar de cidade ou eu quero continuar morando com a minha família? O que eu mais valorizo em mim e o que eu mais valorizo nas pessoas? Quais são as minhas principais fraquezas e quais são as minhas principais forças? Quem é você? Como que você age? Como que você pensa antes de agir? Quais são as principais palavras que vêm à sua cabeça? Você consegue? Se alguém te perguntar assim, você vai agir ou você vai falar alguma coisa diante de uma situação, você sabe? Ou você não sabe ou é imprevisível? Cada vez você reage de uma forma. O que te faz feliz? Quais são os lugares que te trazem mais bem-estar e quais são os lugares que te desagradam? Que atividades que te dão um prazer? Com que tipo de pessoa que você se sente bem e com que tipo de pessoa que você não se sente bem, né? O que faz os teus olhos brilharem e o que não faz os teus olhos brilharem. Então, assim, tão importante quanto saber o que é bom pra você, o que você gosta, é importante você saber o que você não gosta, o que não te faz bem, o que não te agrada, tá? Porque não adianta você descobrir somente um lado da moeda, saber só um lado. Eu sei tudo que me agrada e o contrário disso me desagrada. Nem sempre, né? Então é muito importante você se perguntar o que me agrada e o que me desagrada, né? Um outro passo importante do autoconhecimento é aprender a dizer não. Porque quando a gente diz sim para os outros, a gente está dizendo não pra gente, tá? Então geralmente a gente diz muito sim, sim, sim para as pessoas quando a gente tem medo de ser rejeitado, quando a gente tem uma extrema necessidade de ser aceito, a gente faz tudo para ser aceito pelas pessoas, então a gente diz sempre sim para as pessoas e não pra gente, e aí a gente tá se maltratando, né? Explore coisas novas, tente descobrir coisas novas. Não diga que você não gosta de uma coisa sem antes ter tentado. Eu conheço pessoas que nunca viajaram sozinhas, por exemplo, que nunca foram no restaurante sozinhas, que nunca foram num cinema sozinhas, né? E isso é muito importante para você saber. Talvez você goste, né, da sua própria companhia. Talvez você goste de estar ali, né? Tenta um corte novo de cabelo, tenta uma cor nova de roupa. Talvez você goste, talvez fique bem em você, talvez você não goste também, mas pelo menos você vai saber, você tentou, né? Teve a tentativa e acerto disso, né? Esteja sempre aberto a mudar de opinião. Não tenha lá a famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né? Não precisa. A gente não precisa ser Gabriela. A gente não precisa ter a síndrome de Gabriela. A gente pode e deve estar aberto a mudar de opinião e tá tudo bem, né? Tire um tempo só pra você. Exercite a gratidão, é muito importante, todo mundo tem alguma coisa para agradecer, então exercite a sua gratidão. Medite e faça yoga. Escreva. Escrever é extremamente terapêutico, tá? Tem até uma dica bem legal que eu quero deixar para vocês, contra a ansiedade, as pessoas que têm muita ansiedade e não conseguem dormir, por exemplo, à noite, quando vão dormir e tem um problema ou alguma coisa que está deixando ansioso, que a pessoa não está conseguindo dormir por conta daquilo, levanta, pega um papel e uma caneta e escreve. Escreve tudo que tá... se o teu problema é com uma pessoa, escreve no papel tudo o que você gostaria de estar dizendo para aquela pessoa naquele momento. Isso super funciona. Aí o que você faz? Você escreve, você pega o papel, dobra e rasga, ou dobra e guarda, enfim, o que você vai fazer com o papel não importa. O importante é você esquecer e realmente vai funcionar, porque você colocou para fora aquilo que estava ali te angustiando, sabe? Então você vai conseguir dormir com mais facilidade, com mais tranquilidade. Essa é uma dica super boa para quem tem muita ansiedade na hora de dormir, tá?
Escute a sua intuição e treine cada vez mais. Faça uma intuição, faça meditação, treine a sua intuição acreditando nela ou não, colocando ela em dúvida ou não. É muito importante você treinar a sua intuição, tá bom? E procure ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. E nesse caso aqui, o profissional mais indicado para te ajudar é o coaching. E não tô aqui te falando balela ou querendo te enfiar, né, garganta abaixo alguma coisa. É só você dar um Google, né, procura no Google que você vai, procura ali, né, técnicas de autoconhecimento, alguma coisa assim, para ver o que vem para você. E vem realmente as técnicas de coaching é o melhor caminho. É o caminho mais curto, mais rápido e mais eficiente para você que está buscando o autoconhecimento, tá bom? Exercícios que você pode colocar, já serem aplicados na sua rotina para você desenvolver mais rápido o seu autoconhecimento. Então é se perguntar, né? Como eu falei lá no início, sempre se perguntar. E esse exercício aqui é muito bacana porque você coloca na prática, no dia a dia, no seu dia a dia, na sua rotina. Então, se pergunte, mas por quê? Quando que você vai usar essa pergunta? Quando você precisa tomar uma decisão. Aí você se pergunta, mas por que eu tô fazendo isso? E aí você vai se responder. Aí, diante da resposta que vem para você, você se faz uma outra pergunta, mas por que precisa ser dessa forma? E aí vem uma outra resposta para você. E aí você vai se perguntando, até chegar numa resposta que realmente seja satisfatória, né? Essa resposta está de acordo, então tranquilo. Agora, ok, encerramos esse assunto, né? Uma outra pergunta bem bacana de você se fazer na prática também para treinar o seu autoconhecimento não pode, né? Por exemplo, comer uma fatia de bolo ou fazer 30 minutos de caminhada, né? A fatia de bolo, ela vai te trazer uma alegria e uma satisfação imediata. E fazer 30 minutos de caminhada, ela vai te trazer uma recompensa a longo prazo. Então, provavelmente você vai dizer sim para a fatia de bolo e não para a caminhada. Mas o não pode aqui, você vai dizer para o bolo. Você pode até comer uma fatia de bolo, mas depois de fazer a sua caminhada. Então, treine o não pode para as coisas que naquele momento lhe parecem mais prazerosas. Costuma funcionar bastante, tá? Se recompense por alguma outra coisa, então eu vou fazer a minha caminhada primeiro e depois eu como o meu pedaço de bolo. Eu não posso comer o pedaço de bolo antes da caminhada, por exemplo, né? Então, se dê essa recompensa, tá? Uma outra pergunta que você pode se fazer também no seu dia a dia isso é verdade mesmo? Isso quer dizer o quê? Que não se criticar tanto. Às vezes a gente coloca a nossa verdade em xeque e acredita mais no outro. Então, assim, a gente se critica e se culpa, muitas vezes por erros que não são nem da gente. Acaba assumindo uma responsabilidade que não é nossa, um erro que não é nosso, simplesmente porque a gente já está acostumado a fazer isso, tá? Então, se pergunte, isso é mesmo verdade? Então, se aconteceu algum problema, alguém te culpou de alguma coisa, você se pergunta, isso é realmente verdade? De onde que esse pensamento surgiu? De onde que essa conversa surgiu, né? Por que tem que ser dessa forma? Ou por que você tá vendo dessa forma? Vamos enxergar por outro lado, talvez a culpa não seja minha, né? Então se pergunte, isso é verdade mesmo? O que você acha é uma outra pergunta também que você deve se fazer, tá? Comece a perguntar para as pessoas próximas de você o que elas acham de você, como que elas te veem, como que elas se sentem na sua companhia, se você é uma companhia agradável, se é uma companhia desagradável, que imagem que você passa para elas, né? E quais são os aspectos que elas acham que você precisaria mudar. E depois que elas te derem essas respostas, você avalia, né? E se isso está de acordo com o que com a imagem que você tem de você, com os pontos fortes e fracos que você vê em você. E é importante você fazer isso não com uma única pessoa, tá? Porque uma única pessoa não te define. Eu sempre digo que é pelo menos 5 pessoas, de 5 a 10 pessoas que você vai perguntar, que você vai questionar sobre isso. E pessoas da sua confiança, né? Não pessoas que só vão te elogiar, obviamente, tá? E não só pessoas que vão te detonar. Mas pessoas que vão ser honestas contigo, pessoas que te conhecem
e que vão ser honestas contigo, vão te falar realmente a verdade, tá bom? Então essa é uma pergunta também para você fazer para as pessoas, o que você acha a seu respeito, na verdade o que as pessoas acham ao seu respeito, né? Um outro questionamento que você pode usar no seu dia a dia também é: me sinto pontinhos por quê? Exemplo, vamos lá, me sinto estressado porque tive problemas no trabalho, ou me sinto feliz porque fiz uma caminhada. É sempre você dar um porquê para os seus sentimentos, tá? Às vezes a gente sente alguma coisa, mas a gente simplesmente diz, eu tô triste. Mas eu tô triste por quê? Por que você está se sentindo triste? Eu me sinto triste porque meu time perdeu, porque eu briguei com o meu namorado, briguei com o meu amigo, ou porque eu queria ver um filme e o filme não tá passando. Enfim, sempre dê um porquê, dê um motivo para o seu sentimento. É importante você entender por que você tá sentindo aquilo, tá? No processo do autoconhecimento, é muito importante você saber o porquê de tudo, porque só aí você vai tirar o saldo de se conhecer, né? De estar ciente de quem é você ou não, tá? E a última dica que eu quero deixar aqui para vocês é: eu não sou todo mundo. Tá? Que é uma dica que você pode aplicar no seu dia a dia também. O que quer dizer isso, eu não sou todo mundo, né? Você tem que entender de uma vez por todas que cada ser é único, cada pessoa tem os próprios objetivos, ela tem sonhos, elas têm desejos, elas têm prioridades diferentes uma das outras. E tá tudo bem, e é assim que tem que ser, porque já imaginou se todo mundo gostasse da mesma coisa, se todo mundo buscasse os mesmos objetivos, né? Ia ficar meio chato, né? Então, um dos grandes erros das pessoas que buscam o autoconhecimento, que me procuram, né, pedindo ajuda para buscar o autoconhecimento, é dizer assim: eu quero ser igual a tal pessoa, por exemplo, né? Às vezes ela nem conhece direito a pessoa, mas eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero agir igual àquela pessoa, eu admiro aquela pessoa por ela ser assim. E a pessoa não entende que o autoconhecimento não é você se igualar a outra pessoa. É justamente você ser diferente, você respeitar as suas diferenças, você entender como é que você funciona, né? Como é que você funciona, do que você gosta, o que funciona melhor para você, que horário que você é mais produtivo, que horário que você gosta de acordar, você gosta de acordar cedo, gosta de acordar tarde, você dorme cedo e acorda cedo, você dorme tarde e acorda tarde. Tá tudo bem, se você pode, se você tem essa disponibilidade, tá tudo bem, não importa, não é porque o cara acorda às 5 da manhã é extremamente produtivo, que você que acorda às 8 não é, né? Você também é produtivo dentro do teu tempo, dentro do teu espaço e dentro das tuas prioridades, né? Você se organiza melhor fazendo as coisas mais rápidos ou fazendo as coisas mais devagar, né? O que funciona melhor para você? Não é porque o outro faz as coisas extremamente rápido e correndo que para você vai funcionar assim também. Respeite, de novo, respeite como você funciona, né? O objetivo do autoconhecimento não é se transformar em outra pessoa, e sim é extrair o que você tem de melhor, a sua melhor versão. A gente ouve isso direto, né? Trabalhando, buscando a jornada da melhor versão, em busca da minha melhor versão, e alguma coisa assim a gente ouve muito, né? Mas o autoconhecimento nada mais é do que isso. É um mergulho dentro de você, se perguntar, se questionar, para se autoconhecer e extrair o que tem de melhor lá dentro. Não é se transformar em outra pessoa. Às vezes as pessoas se transformam, né? Porque elas estão tão mal, elas estão tão no fundo do poço, que elas se transformam em outra pessoa, mas porque foi necessário. E não porque ela tá... como é que me fugiu a palavra agora? Mas que ela tá se comparando com uma outra pessoa. Essa que é a palavra que eu queria usar. Ela tá se comparando, então eu quero ser igual a fulano porque, eu admiro e eu quero ser igual. Você não vai ser igual. Se você tiver qualidades iguais, talvez você pode desenvolver nessas competências. Se não, você não vai ser igual e tá tudo bem, porque cada ser é único e cada ser funciona de uma forma. E é assim que tem que ser, tá? Um outro erro muito comum que as pessoas costumam cometer também é achar que o autoconhecimento é até a página 2 e acabou. Não, eu já li um livro de autoajuda, eu já vi um vídeo, ou eu fiz um curso, eu fiz um treinamento e tá tudo bem e acabou. Gente, o autoconhecimento, ele é infinito. É uma coisa que você leva pra sua vida. Quem viu a minha live de ontem, conheceu a minha história e sabe que eu contei. Eu estou nesse caminho do autoconhecimento há pelo menos 6 anos.
tá? E eu acho que eu não tô nem um terço do que eu gostaria de estar. Então, assim, é um caminho longo, é um caminho que você precisa percorrer com muita amorosidade com você mesmo, com muita paciência, não é da noite pro dia, tá? É realmente, é uma construção, você vai construir quem você quer ser, quem você, né, está se descobrindo. Então, é muito importante essa amorosidade, essa paciência, essa calma, esse entender que é assim que funciona. E não é até amanhã, não existe um prazo. Eu vou entrar no curso, o curso demora 2 meses e depois de 2 meses o curso acabou e tá tudo bem. E acabou meu autoconhecimento, eu já me conheço e agora tá tudo certo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Não é assim que funciona, tá? O autoconhecimento é uma coisa que você leva pra sua vida. Só que ele não precisa e não deve ser um fardo. Ele tem que ser uma coisa prazerosa, ele tem que ser uma coisa que genuína, que venha de dentro de você, que você realmente tenha vontade de fazer aquilo e que você faça por você, não faça pelas pessoas, não faça porque fulano, beltrano, cicrano, alguém pediu para você fazer, tá? Faça por você e só por você, tá bom? Eu recebi algumas perguntas, eu coloquei uma caixinha nos stories, recebi algumas perguntas que eu acho que eu respondi todas aqui, mas só vou passar um check só pra gente fechar então com essas perguntas. Quais os tipos de autoconhecimento? Já falei com autoconhecimento pessoal e profissional, falamos do pessoal hoje, vamos falar do profissional amanhã. O que impede o autoconhecimento? A sua falta de vontade de se conhecer. É a única coisa, na minha opinião, que pode impedir o autoconhecimento. Quais são os exercícios para desenvolver o autoconhecimento? Também falei aqui na live alguns exercícios, né? Dei algumas sugestões. O que fazer para se desenvolver? Também sugeri aqui o que pode ser feito. O que é possível fazer para se conhecer melhor e por quê? Também falei aqui no vídeo, dei as dicas, né, os passo a passo de como que você, até exercício prático para você colocar no teu dia a dia aí, para facilitar a tua vida. Qual é a importância de saber quem sou eu? É de fundamental importância. Se você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, né? Então, é de fundamental importância você saber quem você é e principalmente quem você quer ser a partir de agora, tá? Por que é importante se conhecer bem antes de ter um projeto de vida? Porque se você não se conhece antes de ter o seu projeto de vida, como é que você vai desenhar um projeto de vida? O que você vai colocar nesse projeto de vida, né? Então é extremamente importante que você se conheça e desenhe. E pode caminhar junto as duas coisas? Pode, claro que pode. O processo de autoconhecimento pode ter um plano de ação, pode ter um planejamento de um desenvolvimento pessoal e profissional paralelo. Precisa caminhar junto, tá? Senão você desconecta e aí você não consegue. De repente você tem um projeto de vida que não condiz com o que você é, né? Porque no decorrer do caminho ali você vai descobrindo que você precisa fazer mudanças, que você precisa fazer alteração e aí o teu projeto está desenhado e fica um pouco mais complicado, tá? Não é impossível, não é proibido ter um projeto de vida sem se conhecer antes, mas é importante que você faça isso antes, tá bom? Então, gente, esse era o meu recado de hoje, tá? Essas perguntas ficaram lá na caixinha que eu deixei hoje. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem me perguntar, podem ir lá no meu perfil, eu sempre deixo caixinha. Se não tiver caixinha, pode mandar no direct, que quando eu faço live, eu geralmente respondo as perguntas que eu não consigo responder lá nos stories, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida em relação, esta semana eu estou falando basicamente sobre autoconhecimento. Quem não assistiu a live de ontem, tá disponível lá no feed, eu salvei e deixei lá, tá? Lá eu falei um pouco sobre o meu processo de autoconhecimento. Hoje nós estamos falando então sobre a base mesmo, o start do autoconhecimento pessoal. Amanhã a gente vai falar sobre autoconhecimento profissional, então se você tem interesse nesse assunto, nesse horário amanhã nós estaremos aqui falando sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, deixa lá na caixinha também, que eu respondo todas as perguntas amanhã e a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigada por quem passou por aqui, por quem ficou, por quem acompanhou, né? Está comigo até agora, obrigada por estarem aqui e amanhã a gente tem o nosso encontro novamente no mesmo horário, tá bom? Obrigada, gente, valeu e até amanhã.